Amados filhos e filhas, o Fé em Debate está no ar. Um programa que tem por propósito uma verdadeira catequese, evangelização. Filhos amados e queridos, quero acolher a todos que estão acompanhando e saudar. Queridos filhos e filhas, você faz o programa. Filhos queridos, participe. A sua pergunta é importante. Não há pergunta sem importância. Não há pergunta, como alguns dizem, ingênua, bobinha. Não, toda pergunta merece uma resposta. Não que eu saiba tudo. Apenas tento buscar ajudá-lo numa resposta. Elizabeth Silva, de Rio Claro, São Paulo. Padre, aconteceu algo estranho comigo. De uns dias para cá, estou sempre acordando 2h50 da manhã. E me falaram que acordar nessa hora não é bom. Porque dizem que essa hora é a hora do demônio. Padre, estou certo ou errado? É hora do diabo mesmo? Elizabeth Silva, de Rio Claro. Bom, acredito que sua pergunta, São Paulo, veio a calhar no contexto que estamos refletindo de Jó. Na noite, tudo fica mais temeroso. Existe, sem dúvida, uma preocupação, um medo que o escuro produz. Sem dúvida, existe algumas reflexões sobre a noite onde Jesus foi preso, a morte de Jesus. Existe até na Bíblia um texto que diz assim: agora é a hora de Satanás, que o Filho do Homem sofrerá. Mas tudo isso, filho, tem a ver, antes da ressurreição. Jesus, da mesma forma que santificou o dia, santificou a noite. Para mim, a noite é dormir vigilante e sob a proteção de Deus. Respondendo objetivamente a tua pergunta, realmente é hora do diabo? Não. 3 horas, filho, é a hora da misericórdia. É a hora da misericórdia. Quer um texto bíblico? Jesus mandou os apóstolos irem mar adentro. Mateus nos conta que quando a tempestade estava forte, Jesus se aproximou. Primeiro viram com um fantasma. Depois Jesus se apresenta quando Pedro anda sobre as águas. Que horas era? 3 da manhã. Hora da misericórdia. O que eu digo para você, Elizabeth? Primeiro, tire isso da cabeça. Quanto mais você fixar, sobre essa questão de 2h45, mais você se programa para acordar. Esqueça. Mas antes de dormir, e talvez aqui esteja o segredo, você rezar. Dormir vigilante. E ao mesmo tempo entregar o seu descanso a Deus. O que rezar? O cântico de Simeão. Você dizer: Senhor, eu quero repousar em paz. Você pode ser espontânea na oração. Senhor, eu repouso em paz, vigie o meu sono. Rezar um santo anjo, a oração que você se sente confortável, mas adormecer pensando no Senhor. É o dormir vigilante. Intensifique essa oração antes de dormir, pedindo a Deus um sono tranquilo. Padre Reginaldo, tudo bem? Deus abençoe, minha filha. Amém.
Você É, fala de onde, Zelândia? eu falo de Araucária. Araucária? Pois não, querida. É o seguinte, padre, é que nem o Pai Nosso, Ave Maria, está na Bíblia. Pai Nosso e Ave Maria está na Bíblia, tá? Eu queria saber sobre a ladainha e sobre a salve rainha. Bom, filha, a igreja, ela é criativa e orante. A oração, Zelândia, ela não precisa ser toda bíblica. Sim, eu sei. Portanto, as orações que a igreja vão indicando, elas são fruto de muita devoção à Nossa Senhora. Não, volto a dizer, existe uma tendência hoje, e isso já foi uma tendência antiga, até combatida pela igreja, que na reforma foi dito só vale o que está na Bíblia, só vale o que é bíblico. Zelândia, está me ouvindo? Sim, estou. E isso foi com Lutero, tanto que ele abandonou a tradição vivida. Na nossa igreja, nós acreditamos na grande tradição. A grande tradição, Zelândia, significa aquilo que foi escrito e aquilo que veio como costume de ser celebrado. Por exemplo, a missa. Só para você refletir. Na Bíblia, existe um esboço de como seria a missa. Ação de graças, hinos e louvores e etc. Mas não tem na Bíblia todas as partes da missa. Sim. Então, a igreja ela tem uma tradição viva. Aquilo que foi celebrado, vivido, contado. E isso se aplica à Salve Rainha. Uhum. Compreendido? Sim. E recomendo rezar, que é de muita valia. Então é que nem a ladainha, são títulos que a gente, de Nossa Senhora, né? Ah tá, você perguntou da ladainha. Sim, são títulos marianos. Uhum. E o mesmo, a ladainha dos santos. É uma oração. E o grande pensamento, vamos falar de Nossa Senhora, é lembrar as grandes intervenções de Nossa Senhora na história. Por exemplo, quando nós falamos Nossa Senhora de Lourdes, é a mesma mãe, tá? Os títulos remetem à mesma mãe, onde ela apareceu. Então, Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Ela que apareceu em Lourdes com a mensagem de paz. Em Fátima, também de paz. Nossa Senhora de Guadalupe, quando ela assume a cultura mestiça diante dos colonizadores espanhóis. E assim, as diversas intervenções de Maria em favor do seu povo, sempre tentando-os levar para nosso Senhor Jesus Cristo. Pois é. Ontem foi o dia de Nossa Senhora Assunção, que é celebrada amanhã, né? É celebrada amanhã para melhor proveito do povo de Deus. Isso, padre. Tá bom, querida? Meu abraço, Zelândia de Araucária, pela sua contribuição. Filhos e filhas, bom, Lúcio, Padre, Deus o abençoe. Você fala de onde, Lúcio? eu falo de Limeira, São Paulo. Limeira, São Paulo, um prazer falar com você, pois não? Padre, uma perguntinha simples, né? A semana retrasada eu estava na missa e eu sou ministro da Eucaristia. E, embora agora eu não esteja em atuação. Uma pessoa, uma moça com um filho, foi receber a Eucaristia. E na hora que ela colocou na boca, ela tirou um pedacinho e deu para a criança que estava na mão dela, né? Sim. Isso pode, padre. E eu fiquei sem saber na hora se eu podia conversar com ela. Eu falei, eu preciso de uma informação. Como eu não consegui falar com o sacerdote ainda da minha diocese, né? Eu falei, vou aproveitar e perguntar para o padre. Tá bom. É sempre bem-vindo, Lúcio. Veja, não sei se seria prudente, naquele exato momento, você dizer algo para ela. Porque se você o fizesse, poderia chamar a atenção, ela ficar constrangida e não aparecer mais. Talvez seria prudente de duas formas. Uma, dizer para ela, podemos conversar depois? E segue para não chamar atenção. Ou dizer isso ao padre para que numa outra missa, não na mesma, porque deve-se evitar expor ao ridículo um fiel. Numa outra missa, fazer uma catequese.
Certo. Por quê? Porque não é certo. É. Não é correto. Porque a criança não tem o uso da razão. Vai ter o seu momento na primeira comunhão, que vem depois de uma catequese de iniciação. Então, certo não está. A questão é como corrigir, porque a misericórdia precede a lei. Então, às vezes, na hora, se o fizermos, nós causamos um constrangimento. Mas às vezes tocar no ombro e dizer assim, podemos conversar depois? E explicar. Ou falar com o sacerdote para que numa outra missa, geralmente não na mesma, fazer uma catequese. Agora, Lúcio, existe uma prática, claro, quando a criança, eu vou usar um português rasgado, às vezes tem criança que chega pra gente, que o pai diz, tá com lombriga. Então, não deve ser um ato constante, mas para que a criança às vezes não fique chorando lá na sacristia, mas isso não seja um hábito, dê uma hóstia não consagrada. Mas às vezes já ouvi acontecer que fica sendo comum. Termina a missa e já faz a fila das crianças para o pãozinho. Está equivocado. Porque há uma confusão na cabeça das crianças. Veja bem, vou dar um exemplo muito claro. Vão dizer, mas por que não? Um pai, uma mãe em sã consciência deixa um filho tomar bebida alcoólica? Não. Não. Portanto, por quê? Porque sabe que não está na hora. Da mesma forma, educar, colocar limites e dizer na hora certa, você vai ter. Queridos filhos e filhas, tem uma pergunta que veio de Londrina, da Izzy. Por que os apóstolos morreram de um jeito mais cruel que o outro? Deus precisava prová-los com tal propósito? Da Izzy, sua pergunta é muito pertinente. Não, Deus não precisava prová-los. Quem queria prová-los eram os perseguidores. E cito: Deus sabia da sua fé, e claro que uma provação, um martírio, não deixa de ser um ato explícito de fé, que na igreja, segundo a tradição, chamamos batismo de sangue, um martírio. Mas não necessariamente. Morreram de forma cruel, São Pedro de cabeça para baixo, São Paulo degolado, se falou os apóstolos, Santo André na cruz, segundo a tradição, porque ele estava num período de perseguição. Os imperadores começaram a perceber que eles chamavam de seita. Os cristãos estavam ficando fortes. Lembrando que os imperadores governavam uma região que até hoje está em pé de guerra. Palestina, Israel. E quem é que habitava lá? Os judeus. Os judeus nunca admitiram Jesus Cristo como Senhor. E essa pequena seita, que nasce nos Pentecoste dos Atos dos Apóstolos, começou a incomodar. E os imperadores, Lucídio, Nero, os domicianos, que mais perseguiram a igreja, Herodes, o que eles viram? Que matar os judeus agradava, matar os cristãos agradava os judeus, pão e circo. Que eles faziam grandes espetáculos. Nero perseguiu muito, não foi o que mais perseguiu, mas perseguiu muitos cristãos. Portanto, respondendo, não que Deus quisesse, mas foi fruto da crueldade humana. Deus não quis Jesus na cruz, permitiu na cruz. Lembremos que São João, o evangelista,
segundo a tradição, não foi martirizado daí. Ele morreu de idade avançada. Mas o martírio sempre é um ato de fé. Muito obrigado pela sua participação. Meu abraço a Londrina. Maria Luísa. Padre, tu não sabe o prazer que é estar falando com o senhor. Prazer. Como eu tenho pelejado para falar com o senhor, mas graças a Deus, já que não deu na experiência de Deus, eu tenho uma dúvida. Eu Por falo favor. de bom despacho. Isso, você fala de bom escuto o despacho. senhor. Pois não. Padre, na oração eucarística, tem um momento, quando tem a consagração, Sim, vocês falam assim, em um momento falam assim, tudo isso é mistério da fé, e às vezes a gente responde, toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se Sim. recorda a paixão de Jesus Cristo. sim, E se fica esperando a sua volta. E há momentos em que a resposta é, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Senhor. Jesus. Eu gostaria de saber por que dessas duas respostas, quando que é uma e quando que é outra? Muito bem, Maria Luísa. Depende muito da oração eucarística. Veja, a oração, que vamos devagar. E essa parte pós-ofertório, depois do ofertório, depois do canto de oferendas, vem um momento chamado rito eucarístico, que é constituído de uma oração primeira, depois vem o prefácio. O que é o prefácio? Prefácio, a palavra diz, que é uma motivação. Geralmente, vamos dar um exemplo, se você for numa missa de algum mártir ou de algum santo, o prefácio, a introdução da oração eucarística é voltada aos santos. Se você vai numa missa mariana, numa festa de Nossa Senhora, Imaculada Conceição, Assunção de Nossa Senhora, o prefácio vai estar motivando o papel de Maria. Se você vai numa missa de primeira comunhão, o prefácio fala sobre a Eucaristia. Quando que termina o prefácio, Maria Luísa? Com o santo, onde o padre diz, dizendo ou cantando. A partir dali, você está me acompanhando o raciocínio? Estou, Senhor. A partir dali, vem o que nós chamamos a transubstanciação. Primeiro, a invocação do Espírito Santo, eclípse, equíplise. E depois vem tomai, comei, tomai, bebei. Essa oração eucarística, ela pode mudar, não na sua essência. Toda oração eucarística, ela tem que ter essa parte. Jesus tomou o pão, partiu e deu a seus discípulos. Tomou o cálice e deu para que seja tomai e bebei todos vós. Porém, o prefácio muda conforme a missa. E depois também muda, inclusive as respostas. O eis o mistério da fé, também ele muda de acordo com a oração eucarística. Por exemplo, tem o mistério da fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Então, são partes que mudam. E não quer dizer que mudou a essência, porque foi preservado tanto as palavras da transubstanciação, quanto a estrutura. Toda oração eucarística tem o santo, toda oração eucarística tem um louvor à Eucaristia, depois reza pela igreja, pode ser antes ou depois, o cânone 1, que é a primeira oração eucarística, vem tudo antes. Reza pelos defuntos, reza pelo Papa, reza pelo Bispo, reza pelos falecidos e reza pela igreja. Então é apenas uma forma de não ficar repetitivo. Então foi criado várias opções de oração eucarística. Tá bom? Tá joia. A tua pergunta é boa porque muita gente não se dá conta, porque chega nessa hora as pessoas viajam. Então é até importante você mudar. Eu tenho cuidado, salvo quando as missas são gravadas, que aí você limita, são transmitidas pelo rádio, pela TV,
as missas têm um horário, então às vezes tem que bater na 2. Mas, do modo geral, vale a pena o sacerdote mudar, inclusive para chamar a atenção, como chamou de você, Maria Luísa, a diferença de uma missa para outra. Meu abraço, bom despacho. Padre, Marilena de São João del Rei, Minas Gerais. Sua bênção, Padre. Costumo ir rezando até o meu local de trabalho. Rezo por alguém em particular, pela igreja, pelo mundo. Geralmente rezo o texto da misericórdia. Minha dúvida. Gostaria de saber se é válido rezar assim, sem que haja recolhimento num lugar tranquilo, como o nosso quarto, por exemplo. Se puder responder, agradeceria. Obrigado, que Deus o abençoe. Marilene de São João del Rei. Claro que é válido, filho. Claro que é válido. De noite na presença do Senhor, pegando o trem, andando de carro. Acontece distrações? Acontece. Mas louvado seja Deus que você tem esse hábito. É muito válido. Claro que se você conseguir ter um momento para a reflexão da palavra de Deus recolhido, melhor seria. Mas até a reflexão da palavra de Deus pode ser feita no ônibus, no trem, no metrô, porque é a vida na oração, a oração e a palavra na vida. A Jailza Gomes Rodrigues, de Nova Itarana, Bahia. Padre, quando eu era jovem, fiz uma promessa para Santa Bárbara. Depois de cumprir a promessa, parei de fazer. E começou um problema sério na visão, que para os médicos não tem cura, chama-se retinose pigmentar. Será que tem a ver com a promessa que eu deixei de cumprir, Deus me castigou? Jailza Gomes Rodrigues. Não. Não se trata de uma punição, ou de uma maldição, ou de uma vingança, de Deus ou de Santa Bárbara. Mas essa resposta não vai ser o suficiente para você. E se de fato você fez uma promessa, você deixou de cumprir, está errado. Não há vingança, mas está errado. E o que você tem que fazer? Se foi uma promessa, porque existe diferença entre promessa e propósito. Existe diferença. O que você faz? Procura um sacerdote, conte a promessa que você fez e depois ele saberá transferir a promessa ou anular a promessa. Mas a promessa feita requer que um sacerdote transfira ou que um sacerdote anule. Isso te dará paz. Espero ter ajudado. Padre, sua bênção. Deus o abençoe, meu filho. Você fala de onde? De Presidente Médici, Rondônia. Presidente Médici, Rondônia. Pois não, Nelson? O padre, eu queria uma dúvida. Quem que determina a sequência do conteúdo que é passado pelos catequistas às crianças e até a primeira comunhão ali? Muito bem. Então, entendi sua pergunta, mas eu gostaria que você explicasse por que você tem a dúvida. Porque, não sei, dá-se a impressão de que muitas pessoas têm o dom, às vezes têm a vontade de catequizar, só que não tem um medo de como funciona a questão, que não sei se é o próprio catequista que determina, ou se a igreja tem uma sequência que está para seguir. A cada paróquia tem uma sequência. Que muitas pessoas às vezes deixam de fazer a obra por questão de medo de saber passar o conteúdo, ou até mesmo de saber o que passar do conteúdo. Né? É muito válida a sua pergunta, Nelson. Inclusive, em cima disso, eu queria eu não sei como funciona, mas já de antemão antecipar e sugerir que a obra Evangelizar, de repente, produzisse cartilhas para catequistas, igual era antigamente, a educação brasileira era feita através de cartilhas, desde o início até, pelo menos até a fase de primeira comunhão. Tá certo, Nelson. Sua pergunta veio a calhar, inclusive hoje um dos temas sugeridos foi sobre catequese.
e no momento oportuno nós vamos trazer alguém que possa nos ajudar, porque essas perguntas como a sua têm aparecido muito. Mas Nelson, respondendo objetivamente, a igreja tem, você pode interagir comigo, Nelson, a igreja tem sim um conteúdo que foi estabelecido por uma comissão da CNBB, uma comissão da iniciação cristã. Então existe um conteúdo que faz parte do querigma, o primeiro anúncio, nessa iniciação cristã. Claro que depois entram os pedagogos, entram os catequistas, e a forma de fazer isso na paróquia muda. Uns usam uma dinâmica, outros usam outra, apesar de que existe uma pedagogia hoje catequética, que nós chamamos de rica, mas vai se adaptando a cada lugar. Por isso, agora, a segunda parte da sua pergunta. Quem se sentir motivado a ser catequista, sempre nas paróquias acontece a formação, ou na diocese. Então, de repente, se você ou alguém, eu gostaria de dar catequese, existe uma preparação. Então, como fazer? Vai ao padre, diz assim, ó, gostaria de fazer, ou vai a um catequista, olha, eu gostaria de ser catequista, e vai fazer uma preparação, um curso de preparação. Não é assim, quero ser catequista e já vai ser catequista. Existe uma preparação, geralmente de um ano para o outro, e vai assumindo. Mas louvado seja Deus que as pessoas se disponham. E eu digo mais, que as pessoas não tenham medo de catequizar. É um trabalho lindo na igreja e necessário. Então existe um conteúdo, o conteúdo é trabalhado, e você falou de material. Existe um material escrito sim, que é da CNBB, que existem várias outras editoras que lançaram, mas eles têm um tipo de manual, entre aspas, entendeu, Nelson? Meu abraço a Presidente Médici, Rondônia. Flávia, Padre, Deus abençoe. falando aqui de Boston, dos Estados Unidos, a sua bênção. Deus abençoe. Você fala de Boston, Estados Unidos. Eu acompanho todos os dias o seu programa. E Tá bom, querida. Seja bem-vinda. Obrigado por ter ligado. Uma ligação internacional. Qual a sua pergunta? Padre, a minha pergunta é, eu estou num processo de conversão, o senhor tem me ajudado muito nesse processo, e eu estou num processo de conversão, eu estou tentando fazer as coisas certas na minha vida, estou tentando andar no caminho de Deus, minha família também, a gente está sempre indo à missa, fazendo tudo certo, eu sou catequista. A minha dúvida, na verdade, é, como a gente sabe, no sentido de fazer as coisas certas e não fazer nada de errado? Por exemplo, se a gente vai numa festa e tem bebida alcoólica, eu devo beber? O senhor entende, assim, no sentido de eu não quero fazer nada de errado. Eu gostaria de levar uma vida em Deus, eu gostaria de ir para o céu. Ótimo, ótimo. E me faz lembrar um texto de Nosso Senhor, quando o jovem chegou perto de Jesus e disse, Senhor, o que devo merecer para pertencer ao reino dos céus? Eu já vou te dizer o texto. E depois você pode ler. Agora eu vou à coisa prática. Você, ali em Boston, participa de algum grupo? Participo, padre. Eu participo eu vou numa igreja americana que fica em frente à minha casa, é católica, né? E vou também na comunidade brasileira. Mas o pessoal da Missão Louvor e Glória faz parte. Certo, mas vocês têm reflexões, estudo bíblico, vocês têm... Nós temos grupo de oração. Grupo de oração. Por que eu estou dizendo isso? Porque para ter uma vida santa, essa resposta que você tem, ela vem da palavra. E vou insistir numa catequese. Eu gosto muito do círculo bíblico. E os grupos de oração, eles são importantes, edificantes, mas acredito, e aqui eu tenho um grupo de oração também, mas eu acredito que os grupos de oração também deveriam levar catequese, deveriam ser mais formativos. Flávia, por que eu estou dizendo isso?
Porque você me fez uma pergunta, eu vou numa festa, posso beber? Mas como essa, você tem muitas outras perguntas. Com certeza, padre. Então, seria muito importante você ir lá com o padre da sua comunidade e dizer, olha, eu estou precisando de formação. A percepção que eu tenho é que você está precisando de formação. O senhor tem razão. Você fez a primeira comunhão? Fiz a primeira comunhão, fui crismada, tudo aí no Brasil. Ótimo. E nesse aspecto, você sente que a tua catequese foi satisfatória? Acredito que sim, padre, no sentido de, eu fiz, depois da catequese, a gente tinha o Clubinho São Francisco. Ótimo. Eu aprendi muita coisa, é a parte prática mesmo, entendi. Sabe? Então, é a parte prática vivencial. Minha recomendação, palavra de Deus, e eu quero dizer, leia hoje Mateus 19, 16, 30. Mateus 19, 16, 30. Um jovem se aproximou de Jesus. Mestre, o que devo fazer para pertencer ao reino dos céus? Jesus responde, viva os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não roube, não levante falso testemunho e segue. Primeira palavra de Deus. Se você me permite, eu gostaria de sugerir 2 livros que não têm erro. Posso? Pode, por favor, padre. Por incrível que pareça, o Catecismo da Igreja Católica, existe o grande, o meu aqui, se você soubesse como é marcado, você vai dizer, mas ajuda, é complicado, não é. Inclusive tem atrás, que a gente chama de glossário, onde você quer ver, por exemplo, assuntos. Você busca, mas tem na internet também. Eu me valho às vezes da internet. O Catecismo da Igreja Católica, que eu gosto de livro, eu não gosto nada de internet, porque... É verdade, eu gosto de ter na mão, de ler. Então, o Catecismo da Igreja Católica te ajuda muito, Flávia. E eu tenho ele aqui comigo, padre. E depois tem o Yucat, que é mais fácil ainda. Então, tenho também, padre. Minha mãe mandou para mim de aniversário. Olha que coisa linda. Inclusive, Flávia, por exemplo, se você procurar lá, bebedeira, você vai achar. Se você procurar no glossário, vida cristã, vai encontrar. Então, eu oriento a palavra de Deus, e já que nós somos católicos, nós seguimos o catecismo da igreja, que é a tradição falada, verbal, a orientação. Tá bom, minha querida? Parabéns por você. Filhos e filhas, peço que todos rezem pela obra Evangelizar é Preciso e quero terminar milagres. Lendo com você, pedindo a Deus nosso Senhor, Senhor, faça um milagre em minha vida. Afaste o mal. Senhor, livrai-nos do maligno. Tu, Senhor, és meu refúgio, meu rochedo, minha força. És a fortaleza que guarda minha alma e és meu libertador. Nos momentos de angústia e tribulação, Tu és a minha força. Senhor, não me deixes afundar, não me deixes sucumbir. Senhor, minha fortaleza, leva-me a um refúgio seguro, livra-me da tentação, leva-me a buscar o bem. Tira, Senhor, de mim o desejo da riqueza desenfreada. Arranca lá do fundo do meu coração as raízes do mal. Liberta-me da mentira, da fraude, da hipocrisia. Não me permitas colocar a minha felicidade na riqueza dos bens materiais. Eu confio em vós. Livrai-me dos grilhões que me aprisionam. Deus meu, rocha minha, defendei-me, libertai-me, salvai-me. Amém. Livro Milagres, uma boa leitura edificante. Deus abençoe a todos. Evangelizar é preciso.